Feliz sábado, crianças! Antes da gente começar a nossa escola sabatina, nós temos um recado muito especial para vocês. Semana que vem é o nosso 13º sábado. E a gente vai fazer que nem no trimestre passado, de forma virtual. Vocês vão mandar os vídeos de vocês e a gente vai fazer uma edição e colocar no sábado que vem para transmitir. Então, hoje à tarde a gente vai mandar para a mamãe a fala de vocês. Aí vocês lembrem ela de gravar, de vocês decorarem e mandar para as tias até quarta-feira, combinado? Um beijo e agora nós vamos assistir a nossa lição deste sábado. Hoje é sábado, um dia feliz, e nós vamos começar mais uma escola sabatina. Vamos cantar juntos? Seja bem-vindo, seja bem-vindo, com seu sorriso e alegria. Cristo está aqui, anjos também. Fique entre nós neste dia. A tia está segurando aqui o nosso dado de oração. Nós podemos orar pelas pessoas do mundo, pelos amigos, pela família, pela professora, pela igreja. Podemos orar também pelos doentes e pelos amigos, a tia já falou. Então a tia vai jogar aqui o dado e a gente vai ver por quem que a gente vai orar hoje e durante a semana. Caiu a família. Olha só, bem em cima da florzinha. Então nós vamos orar pela família hoje e durante a semana também. Vamos ficar bem reverentes para fazermos a nossa oração. E para isso a gente vai juntar as mãozinhas, ficar de joelhos e nós vamos também cantar antes da nossa oração. Vamos ajoelhar em casa e a tia vai ajoelhar aqui na sala. Vou falar com Jesus, ajoelhado assim, pondo as mãos e com olhos fechados, pois vou falar com Jesus. Querido Deus, muito obrigado por mais esse sábado. Te agradecemos também pela nossa escola sabatina. Nós te agradecemos também, Senhor, pelas nossas famílias. Que o Senhor continue abençoando a todas as pessoas da nossa família. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos receber uma coleguinha aqui na nossa sala do jardim. Ela já é dessa igreja, só que ela tinha 3 aninhos. Agora ela completou assim, ó, 4. Ela agora é da idade do nosso jardim. Sejam muito bem-vindas, Sofia. As tias e as coleguinhas estão muito felizes porque você faz parte da nossa sala do jardim. Feliz sábado, crianças! Hoje a tia vai contar a história do Emanuel. Emanuel, ele nasceu em Moscou. Os pais dele são sérvios e missionários. Aí quando ele completou 3 anos, eles se mudaram lá pro Chipre, que é uma ilha, é o mesmo lugar que a história da semana passada da Renier, ela mora. Ela mudou pra lá também, lembra? E ao chegar lá, ele teve um grande problema, que todo mundo que muda de cidade ou de país, a gente tem. Que a gente não tem amigos lá, a gente chega num lugar novo e a gente não sabe, não tem com quem brincar. Ele não tinha nenhum amiguinho lá ainda. Só que logo, assim que ele chegou na vizinhança, ele conheceu 2 gêmeos. 2 irmãozinhos gêmeos, 2 bebês. E ele adorava visitar esses meninos. E a mãe dele ficou preocupada que ele poderia estar incomodando eles lá, né? Só que a mamãe dos gêmeos, ela era muito bondosa. Ela falou: Emanuel, não me incomoda. Os meus filhos gostam muito dele. E os bebês, eles tinham uma babá. E a babá saía sempre para caminhar com eles. E aí, eles todo dia passavam na casa do Emanuel para dar um oi lá para casa dele. E ele, na hora que ele saía com eles, ele se divertiam muito, os gêmeos e o Emanuel. Ele brincava com eles, ele fazia muitas caretas, caras e bocas para os meninos, ele jogava bola
E ele também corria em ciclos para os meninos verem, né? Para os bebezinhos verem. E eles adoravam isso. E aí o Emanuel, ele ia todos os dias na casa deles, né? E aí quando ele voltava para casa, a mamãe dele perguntou uma noite para ele assim: Emanuel, vamos jantar? Ele falou: não, mamãe, não tô com fome. E a mamãe dele ficou preocupada. E aquilo começou a se repetir várias vezes. Aí a mamãe um dia perguntou: mas Emanuel, você não tá com fome, meu filho? Ele falou: não, mamãe, eu comi na casa dos gêmeos. E a mamãe dele é adventista, certo? Aí ela começou a ficar preocupada com isso. E ela resolveu falar com a mãe dos gêmeos. Aí ela falou assim: é muita gentileza da sua parte, mas por favor, não ofereça mais comida pro meu filho. Aí a mãe deles, dos gêmeos, começou a dar um sorrisinho e falou: você não precisa se preocupar. Você já ensinou o seu filho o que é certo e o que é errado. Ele me deu uma aula sobre alimentação, sobre os alimentos puros e os impuros. Ele me falou o que é o certo comer. Ele me falou onde está escrito na Bíblia, que está escrito na Bíblia que o que é certo a gente comer. E eu fui conferir e eu vi que é tudo verdade. Então, aqui em casa, por isso aqui em casa, só faço alimentos puros. A mamãe do Emanuel ficou surpresa e muito feliz, porque o filho dela tinha ensinado aquela família como se alimentar corretamente. E ela ficou muito agradecida, porque ela havia pedido para Jesus para ver como ela chegaria nos vizinhos, porque ela não sabia como falar com os vizinhos. E aquele foi o caminho que Jesus encontrou, foi usar o seu filho, a amizade entre o filho dela e os gêmeos, para eles serem apresentados a Jesus. E a partir daquele momento, o coração daquela mãe, ele estava aberto para receber Jesus e receber mais alimento espiritual, que foi o que aconteceu. As duas mães viraram muito amigas, grandes amigas. E aí elas continuaram estudando a Bíblia, depois que o Emanuel apresentou os alimentos puros e impuros para a mãe dos gêmeos. E o Emanuel, ele é um menino muito especial. Hoje ele tem 9 anos. E as suas palavras e ações refletem Jesus. Além do seu próprio nome já falar sobre Jesus, né? O nome dele significa Deus conosco. E aí, no nosso trimestre, no nosso próximo sábado, que é o 13º sábado, as nossas ofertas vão ajudar a construir uma igreja lá no Chipre, no país em que ele mora. O versinho dessa semana, que é pra gente ter decorado, diz assim: vocês são meus amigos, está escrito lá na Bíblia, no livro de João, capítulo 15, verso 14. É a história que a gente estudou da semana passada aqui da nossa lição. Nós vamos ver agora quem foi que mandou pra gente o verso, ou quem mandou pra gente também a tarefinha da nossa lição. Vamos ver? Vocês são meus amigos. João 15:14. Aqui está a Bíblia da tia Gi. E a história que vai ser contada agora está escrita aqui nessa Bíblia. Está escrita na Bíblia que vocês têm em casa também. Está escrita em todas as Bíblias. E para isso, antes da gente ouvir essa história, nós vamos cantar. A gente precisa ficar bem quietinho, não é? Bem reverente para entender a história. E aí a gente vai cantar, que vocês cantam aí também. Uma vez mais forte e uma vez mais fraquinho, mais baixinho. Jesus, nós estamos quietinhos, queremos ouvir tua voz. Estejas conosco e fales a nós. Queremos ouvir tua voz. Mais baixinho. Jesus, nós estamos quietinhos, queremos ouvir tua voz. Estejas conosco e fales a nós. Queremos ouvir tua voz. Aqui na Bíblia fala de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um homem muito inteligente e ele também era muito querido pelas pessoas com quem ele convivia. E aí Nicodemos, ele
participava de reuniões importantes e as pessoas gostavam de ouvir Nicodemos falando e davam atenção à opinião dele. Nicodemos, ele era um estudioso. E sabe o que é que Nicodemos fazia? Nicodemos, olha, lia os livros. Olha aqui um livro. Que livro diferente. Na época do Nicodemos, o formato dos livros eram assim, de rolo. E aí abria, ó, e lia. E Nicodemos tinha um rolo que era a Bíblia. A Bíblia era assim na época dele. Nicodemos leu uma coisa muito interessante aqui nesse rolo. Sabe o que foi que ele descobriu? Que segundo as profecias que tinham aqui na Bíblia, nesse rolo, estava na época de vir o Messias, o Salvador do mundo à Terra. Será que isso era verdade? E Nicodemos estudou e ele tinha ouvido falar de uma pessoa. Ele tinha escutado muito sobre Jesus. E Nicodemos estava pensando, será que esse Jesus que as pessoas estão falando aí, essas histórias de Jesus, parece tanto que ele é o Messias que está escrito aqui nesse rolo? Será mesmo? Eu preciso conversar com Jesus, eu preciso conhecer essa pessoa, para ver se realmente essa pessoa é o Messias que está escrito aqui na Bíblia. E Nicodemos queria encontrar com Jesus, mas como ele era uma pessoa importante, ele não queria que os outros soubessem que ele ia conversar com Jesus. Ele queria sair secretamente para encontrar com Jesus. Será que Nicodemos se escondeu assim usando um chapéu? E aí escondeu assim a parte do rosto. Será que ele fez assim? Não, na época de Nicodemos, eles usavam na cabeça um lenço. Olha só, aqui a tia tem um lenço que as pessoas usavam na cabeça, tanto os homens quanto as mulheres usavam. E Nicodemos, provavelmente, ele pegou o lenço dele, olha, e colocou na cabeça. Ele deve ter colocado assim mais baixinho, né? Para ele sair andando assim no caminho até encontrar Jesus. E aí ele foi bem quietinho e bem escondidinho. E Nicodemos, ele foi encontrar com Jesus numa hora que não tivessem muitas pessoas nas ruas. Então ele foi encontrar com Jesus, olha, à noite. A lua e as estrelas estavam no céu. E ele sabia que Jesus ia estar lá no jardim à noite. Já era tarde da noite. Nicodemos foi caminhando pelas ruas até chegar nesse jardim. E quando Nicodemos encontrou com Jesus, os dois ficaram muito felizes. E Jesus conversou sobre a criação do mundo, conversou sobre a natureza e ensinou a Nicodemos tantas outras coisas que Nicodemos também já estava percebendo que aquele Messias prometido, que estava escrito aqui no rolo, era mesmo aquele Jesus que ele estava conhecendo. Por enquanto, eles ainda eram amigos secretos. Então, Nicodemos saiu várias outras noites para encontrar com Jesus, sempre escondidinho, sempre tendo Jesus como um amigo secreto dele. E certa vez, quando Nicodemos estava participando, lembra que Nicodemos era um homem importante? Ele estava participando da reunião com os seus amigos. E nessa reunião as pessoas queriam fazer, sabe o quê? Queriam ferir Jesus. E Nicodemos levantou e falou nessa reunião que eles não poderiam fazer isso com Jesus. Ele defendeu Jesus. Agora ele não estava sendo mais um amigo secreto de Jesus. Ele estava falando para as pessoas que ele conhecia Jesus e defendeu ele. E nessa reunião, eles não conseguiram fazer nenhum plano ainda para machucar Jesus. Só que depois, esses homens que se reuniram, eles tiveram uma ideia. Eles falaram assim, nós vamos fazer uma outra reunião. Mas nessa reunião a gente não vai chamar Nicodemos, porque Nicodemos é amigo de Jesus. E essa reunião era para traçar um plano para machucar Jesus. E Nicodemos não participou dessa reunião. E a gente sabe que o período que Nicodemos viveu, ele soube também e aconteceu daqueles homens conseguirem colocar esse plano que eles queriam machucar Jesus em prática. E Jesus,
ele morreu. Mas Jesus morreu para nos salvar. Não foi porque aquele plano dos homens deram certo. O que deu certo é que Jesus morreu para salvar a Nicodemos e para salvar a mim e para salvar também a você. E Nicodemos, depois que Jesus morreu, ele queria que outras pessoas também soubessem do amor de Jesus e que ele era o Salvador e que aquela morte dele era para salvar a gente. E que aquela morte era porque ele amava Nicodemos e amava também as outras pessoas. E Nicodemos tinha muito dinheiro. E ele gastou o dinheiro dele fazendo sabe o quê? Na verdade, ele investiu o dinheiro dele para que muitas pessoas soubessem sobre o amor de Jesus. Que história linda de Nicodemos. Nicodemos agora não era mais um amigo secreto de Jesus. Todas as pessoas sabiam que Nicodemos era amigo de Jesus. E o nosso versinho diz assim: o amigo ama em todos os momentos. Está escrito aqui na Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 17, verso 17. A tia vai falar mais devagar, tá certo? E vocês vão repetir o versinho em casa. O amigo ama em todos os momentos. Provérbios 17, 17. E sabe o que mais que a gente aprendeu com a nossa mensagem da lição de hoje? A nossa mensagem diz que os amigos cuidam uns dos outros. Vocês têm amigos e cuidam dos amigos de vocês? Ah, eu tenho amigos e amigas e gosto de cuidar deles. Eu sei que vocês também têm. E a Bíblia fala pra gente cuidar dos nossos amigos e para amar a eles em todos os momentos. Agora a gente vai fazer uma oração agradecendo a Deus pelos nossos amigos. Vamos orar? Bem reverentes, com a mãozinha junta. Querido Deus, nós te agradecemos pela história de Nicodemos e como ele se tornou o grande amigo de Jesus. E também porque ele ajudou as outras pessoas a conhecerem do grande amor de Jesus por todos. Te pedimos que o Senhor abençoe os nossos amigos e que nós possamos amá-los em todos os momentos. Em nome de Jesus, amém. Bons amigos cuidam uns dos outros. Eles trabalham juntos. Eles compartilham, assim como nós também compartilhamos. Nicodemos foi amigo de Jesus. O que vocês gostariam de fazer com seus amigos? O que gostariam de fazer pelos seus amigos? O que Nicodemos fez por Jesus? Como vocês se sentem quando seus amigos são bondosos com vocês? Como vocês se sentem quando fazem alguma coisa boa a seus amigos? As pessoas que amam a Jesus cuidam umas das outras. Amigos sempre cuidam uns dos outros. A nossa escola sabatina está chegando no finalzinho e a gente quer lembrar vocês da pintura, da tarefa da lição, tá bom? De vocês também decorarem o versinho e fazerem essa pintura bem linda da lição. E quando vocês decorarem o versinho e pintarem, manda pra gente. A gente está recebendo pouco e a gente gostaria de mostrar a tarefinha que todos vocês estão fazendo em casa e o versinho que vocês decoraram também. Um beijo para todos vocês. Feliz sábado!